Minha esposa e eu tínhamos comprado uma casa que estava sendo executada online. Ao ver o bilhete, foi-nos dado uma excelente oportunidade de pagar a juros super baixos. Estava em uma pequena cidade chamada San Felipe, onde aparentemente as pessoas não eram nada amigáveis. Fomos ver a propriedade e era muito grande, embora a casa parecesse estar muito velha e gasta. Isso não importava, pois ainda tinha um pouco de capital para consertar. Tudo era perfeito, desde o enorme jardim e a pequena fonte. Não demorou muito para fazer os papéis e em alguns dias nos mudamos junto com meus 2 filhos, Pérola e Ismael. Quando chegamos à propriedade para poder habitá-la, minha surpresa foi tão grande ao ver que uma mulher nos recebia na porta da casa. Quando olhamos para ela, perguntamos quem era, pois a propriedade já era nossa e não era possível que alguém mais estivesse habitando ela. A senhora muito gentilmente nos explicou que era a governanta da antiga dona, na verdade nunca soube quem ela era, e que se quiséssemos ela podia ficar para nos ajudar. Eu recusei no primeiro momento, pois custear os serviços da senhora estava longe do meu orçamento. No entanto, ela insistiu tanto a tal grau de não receber um salário, apenas continuar morando na casa. A atitude da mulher me faz falta demais, mas vendo sua insistência, minha esposa me convenceu a ficar e ser um auxílio para cuidar dos meus 2 filhos. A mudança chegou em algumas horas. Estávamos tão felizes na nossa nova casa. No entanto, por um descuido, perdemos a vista da minha filha, que era muito pequena. Procuramos-la por todo lado e, de repente, Ismael gritou para nós que Pérola estava prestes a cair em um velho poço. Ouvindo os gritos do meu filho, logo fomos buscá-los e, ao chegar, Pérola estava segurando a mão de Ismael sobre o poço daquela casa. Por milagre não aconteceu nada de que me arrepender e conseguimos deter a minha filha antes que ela pudesse cair no vazio. Irritado, repreendi meus 2 filhos, proibindo severamente que eles se aproximassem do velho poço, e na manhã seguinte eu procuraria uma maneira de tapar isso para a segurança dos meus filhos. Esse poço está nesta propriedade há anos, mencionou a senhora enquanto nos aposentávamos. No entanto, minha filha me perguntou quando muito inquieta: quem é essa senhora? Virei a cabeça, mas não estava ninguém. Desculpe, não me disse o seu nome, perguntei à mulher da casa. Meu nome é Eva. Foi muito gentil que me respondeu. Se você quiser, posso levar a menina para casa. Ela deve estar cansada. Ela pegou na Pérola e levou-a para o quarto dela. No entanto, uma sensação me envolveu completamente, como de tristeza, ao estar perto daquele velho poço. Chegou a noite. Desde então não consegui dormir, pois inesperadamente estava sonhando com Eva, que olhava nos meus sonhos em frente à minha cama, com olhos grandes e brilhantes. Tinha o olhar perdido e com uma expressão assustadora. Na verdade, fiquei assustado. Um barulho então me acordou e eu desci logo no corredor com minha velha arma. Talvez pudesse ser um ladrão e tivesse que prevenir. Verifiquei o piso baixo e não havia nada. Então o mesmo barulho foi ouvido na cozinha, onde ao abrir a porta, olhei para uma jovem de 25 anos. Cabelo ruivo, pele branca e um roupão de dormir branco que aparentemente tinha manchas de sangue. Naqueles momentos eu fiquei muito assustado e quando acendi a luz, aquela mulher tinha desaparecido. Com o coração acelerado, subi no meu quarto para me deitar e esquecer o que havia rolado. Porém, no fundo já tinha um terror muito grande. Desde aquela vez, todas as noites foram as mesmas. Aquela mulher aparecia para mim no quarto, onde quer que eu estivesse dormindo acordado. Chegou o momento em que eu não aguentei mais. Contei o que aconteceu para minha esposa e Eva. Não se preocupe, senhor. Nesta casa que é muito antiga, talvez tenha muitas memórias, e foi esse ambiente que o deixou desconfortável. As palavras de Eva não me convenciam. Realmente já estava muito assustado, mas vendo meus filhos felizes na sua nova casa, não queria ter que sair de casa. Valia todas as minhas economias e sacrifícios. A solução foi ver um médico, e minha esposa ofereceu-se para me acompanhar. No entanto, a cidade ficava muito longe da casa. Eva, por sua vez, ofereceu-se gentilmente para ficar com as crianças, e vendo que talvez pudéssemos deixá-las a seu cargo, saímos, terminando o café da manhã. Meus filhos aceitaram se portar bem na nossa ausência, mas eu não sabia por que estava tão ansioso como preocupado ou inquieto. Talvez devêssemos esperar para ir ao médico, contei à minha esposa. De jeito nenhum, senhor. Vá tranquilo, eu cuido das crianças. Vendo que Eva, muito gentil, queria nos ajudar, aceitei e saímos imediatamente.
mas de alguma forma eu não queria deixar meus filhos. Chegamos na cidade e fomos atendidos atrasados por falta do especialista. Quando finalmente me atenderam e fizeram os exames adequados, eu disse para minha esposa voltar imediatamente, mas uma tempestade apareceu de repente e dessa forma ela não podia dirigir na estrada. Ligamos então para Eva, que nos comunicou com as crianças e ouvindo-as ficamos mais tranquilos. A chuva estava muito intensa e talvez fosse durar a noite toda. Nós nos instalamos então em um hotel e com todo o cansaço que eu tinha, meu sono venceu. Segundos depois, senti que me tocaram na ponta do pé. Era uma mão gelada e fria. Quando abri os olhos, lá estava a mulher ensanguentada e desta vez eu tive coragem para lhe perguntar o que ela queria de mim. O poço. Ela disse-me. Ela ainda está lá. Acrescentou. O que queres? Eu não entendo. Quando lhe fiz a pergunta, ela pegou minha mão e uma visão atravessou meus olhos. Eu olhava para Eva ao lado dela, que cuidava dela em uma cadeira de rodas. Aparentemente aquela mulher não conseguia andar. Depois Eva tinha um rosto de raiva e repudio e levou-a para o poço à força, arrastando-a. Eva naquele instante enterrou uma faca no estômago dela. Quando viu que a tinha matado, atirou-a para o poço. De repente dei um grito e na minha mão tinha um papel. O que eu estava dizendo? Me ajuda. Acordei minha mulher e no meio da tempestade voltamos para minha casa. Minha esposa desconcertada me perguntava o que estava acontecendo, mas eu não podia dizer uma palavra, apenas dirigi tão rápido que conseguimos chegar em casa. Quando chegamos, as luzes estavam completamente apagadas. Bati na porta do quarto de Eva, mas ela não atendeu. Subimos então para o quarto das crianças, mas eles não estavam. Disse logo para minha esposa, chame a polícia, logo. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas pegou o telefone para ligar, mas esse estava morto. Também não havia eletricidade. Ouvi então um grito pelo poço. Corri para o pátio e ao longe estava lá Eva segurando meus 2 filhos. Eu corri para impedir que Eva os magoasse, mas quando estava prestes a chegar, ela deixou a pérola cair no vazio. Furioso e cheio de raiva, atirei-me para ela segurando-a pelo pescoço e a enforcando muito forte, disse-lhe o que sentia naquele momento. Droga, você é uma maldita. Espero que você apodreça. Meu filho chorando viu Eva parar de se mexer e em questão de segundos finalmente a matei. Atordoado com o que tinha acabado de fazer, ouvi minha filha gritar que estava segurando uma corda. Ao ver que ela estava viva, logo tirei-a do poço e abracei-a ao lado do meu filho Ismael. Quando minha esposa chegou, eu não sabia o que dizer. E eu só consegui explicar que aquela mulher queria machucar nossos filhos. No entanto, ele não queria ir para a prisão, então jogamos a Eva no poço e fechamos imediatamente para que ninguém suspeitasse. Eu sabia que tinha cometido um crime, mas foi para salvar os meus filhos. Fomos então para casa um pouco mais tranquilos. Liguei a corrente elétrica mais uma vez. Quando levei a pérola para deitar, vejo que o quarto da Eva estava aberto. Ao entrar, havia um baú na cama dela. Peguei nele e lá dentro estava um velho diário. Quando eu comecei a ler as primeiras folhas, meus olhos ficaram horrorizados e meus lábios se emudeceram de terror. Não pode ser! Exclamei. Corri para ir buscar meus filhos no quarto e encontrei eles andando sozinhos para o poço. Queria acordar minha esposa, mas não consegui. Ela estava morta. Tinha algumas marcas no pescoço. Corro para meus filhos, gritei com eles, mas eles não me escutavam. E quando estava em frente ao poço que estava aberto, eles subiram de mãos dadas e se atiraram para o vazio. Não! Gritei de dor. Segundos depois saiu aquela mulher ensanguentada, segurando as mãos dos meus filhos que tinham o pescoço partido, e com uma gargalhada me disse: você mesmo me permitiste levar seus 2 filhos, e obrigado por ter acabado com a idiota da Eva, que na verdade era minha mãe. Eva na verdade era a mãe daquela mulher, que foi possuída por um espírito maligno quando usou o Ouija para fazer com que o demônio a ajude a andar. Eva não teve escolha senão sacrificar sua filha para libertar o mal que habitava naquela casa. No entanto, eu não poderia acabar com ela, pois seu espírito permaneceu naquela casa, embora tenha feito tudo o que podia para tirá-la de lá. E agora parece que esse espírito ganhou mais força e continuará roubando as almas como fez com meus filhos, até que um dia eu possa voltar ao mundo terrestre, que é a vida humana. Desde pequeno, sempre fui cético sobre histórias de fantasmas.
Cresci em uma pequena cidade no México, onde lendas e contos de terror são transmitidos de geração em geração. No entanto, nada me tinha preparado para o que experimentei no antigo convento fora da cidade. Era uma noite escura de outubro, e o ar estava carregado de umidade e mistério. Meus amigos e eu, em busca de emoções fortes, decidimos explorar o velho convento abandonado. Diz que as freiras que viveram lá há mais de 100 anos praticavam rituais obscuros e que as suas almas ainda vagavam pelos corredores. Chegamos no local por volta da meia-noite, armados com lanternas e bravura juvenil. A fachada do convento estava coberta de trepadeiras e bolor, e as janelas partidas pareciam olhos vazios que nos observavam. Forçamos a porta da frente e, com um ranger sinistro, abriu-se, revelando o interior sumido na escuridão. O primeiro passo que dei dentro do convento me fez sentir uma presença estranha, como se alguém estivesse nos observando. Entramos no prédio, iluminando com nossas lanternas ternas as paredes cobertas de pó e as antigas pinturas religiosas que pareciam seguir-nos com os olhos. Enquanto exploramos, um dos meus amigos, Carlos, sugeriu que fossemos para a cave. Uma péssima ideia, pensei, mas não queria parecer covarde. Nós descemos uma escada estreita e íngreme, cada degrau estalando sob nosso peso. Quando chegamos à cave, um frio glacial nos envolveu. A cave era um labirinto de quartos e corredores escuros. O ar estava carregado de uma estranha mistura de umidade e podridão. De repente, ouvimos um sussurro. Nós paramos seco, sustera a respiração. O sussurro tornou-se um murmúrio indistinguível, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo. Senti um arrepio rolar minhas costas. Decidimos seguir o som, na esperança de descobrir sua origem. Em um dos quartos encontramos um antigo altar rodeado por velas apagadas e símbolos estranhos pintados nas paredes. No centro do altar havia um velho livro de aspecto sinistro. Carlos, curioso como sempre, abriu. Imediatamente, o murmúrio tornou-se um grito de partir o coração que ressoou por toda a cave. As velas acenderam-se de repente, iluminando o quarto com uma luz espectral e piscando. As sombras nas paredes pareciam mover-se sozinhas. De repente, uma figura apareceu à nossa frente. Uma freira de aspecto cadavérico, de olhos vazios e um sorriso macabro. Tentamos fugir, mas a porta fechou de repente nos pegando. A freira começou a murmurar em uma língua antiga e desconhecida. O livro estava flutuando no ar, virando as páginas rapidamente. Senti o tempo parar enquanto a figura espectral se aproximava. O pânico paralisou-me e, por um momento, pensei que tudo estava perdido. Então, lembrei-me de uma velha lenda que minha avó me contava sobre o convento. Segundo ela, o espírito de uma das freiras estava preso lá, procurando vingança pelos rituais obscuros que haviam sido realizados. A única maneira de apaziguá-la era oferecer uma oração sincera e acender uma vela em sua honra. Com o coração batendo a 1000 por hora, sussurrei uma oração rápida e, usando uma de nossas lanternas, acendi uma das velas do altar. A freira parou. O seu olhar vazio fixou a chama. Pouco a pouco, sua figura desvaneceu e o livro caiu no chão com um golpe surdo. A porta abriu e, sem pensar duas vezes, saímos correndo da cave, subindo as escadas o mais rápido que pudemos. Ao sair do convento, o ar fresco da noite nos recebeu, e nós paramos para recuperar o fôlego. Olhamos para trás e vimos as sombras de várias freiras nos observando das janelas partidas. Nunca mais falamos sobre aquela noite. O convento foi demolido pouco depois, e em vez disso, construíram um parque. No entanto, sempre que passo por lá, não consigo deixar de sentir uma presença perturbadora, como se as sombras dessas freiras ainda estivessem vigiando, esperando o momento certo para reaparecer. Agora, já não sou tão céptico sobre histórias de fantasmas. Essa experiência me ensinou que há coisas neste mundo que escapam à nossa compreensão, e que às vezes é melhor deixar os mortos descansarem em paz. Eu tinha 25 anos quando terminei minha carreira de medicina, e antes do fim do ano conheci a mulher mais linda e terna do mundo. Ela tinha 40 anos, um pouco mais velha que eu, mas isso não me importava, e ela me viu sentir o mesmo que eu. Foi uma paixão instantânea, e começamos a namorar para nos conhecermos melhor. 3 meses se passaram, e às vezes me perguntava por que uma mulher doce e muito bonita estava sozinha nessa idade. Mas não quis perguntar para não ser indiscreto. 2 semanas depois, disse-lhe que queria conhecer a família dela, mas ela não concordou muito. Com tanta insistência da minha parte, ele resignou-se e disse sim.
Alguns dias depois, cheguei à casa dela, e quando abri a porta, fui recebido por uma mulher muito bonita, até poderia dizer que mais bonita que a minha namorada. Com uma voz doce, ela me disse: "Entra, minha filha já desce." Fiquei assustado ao ver que aquela mulher parecia mais a irmã da minha namorada, mas não quis comentar. Quando minha namorada descia, me apresenta a mãe dela e vê-las por perto, pareceu-me que eram irmãs. Só fiquei assustado. Entre risos e bebidas, minha sogra me disse: "Foi um prazer conhecer você. Espero que você nos visite novamente." Quando minha namorada saiu para me despedir, perguntei o que sua mãe fazia para parecer tão jovem. Minha namorada me deu um beijo na boca e disse: "Falamos no outro dia." Passaram meses no nosso noivado, até que finalmente a pedi em casamento e ela, feliz, aceitou. Casamos e fomos morar com minha sogra. Uma semana depois do nosso casamento, comecei a sentir que alguém estava nos observando no nosso quarto, e as luzes estavam apagadas. Estava tão assustado. No dia seguinte, senti a mesma presença novamente, mas desta vez tocou-me nos pés e depois no rosto. Mas eu fui esperto e coloquei uma lanterna debaixo da almofada por qualquer coisa. Quando lhe iluminei o rosto, lá estava uma mulher com os olhos vermelhos, o rosto cinzento e uma boca enorme que a abriu quando a luz a iluminava e aí desapareceu. Não consegui dormir a noite toda, e no dia seguinte falei com minha esposa e sogra sobre o que aconteceu. Senti estranho que, ao terminar de contar o que aconteceu, minha esposa olhou com uma cara muito má para sua mãe, e sua mãe riu-se e disse: "Só imaginação sua, genro, tudo bem." Não disse mais nada e fui trabalhar. Horas mais tarde, quando cheguei em casa, ouvi minha esposa discutir com sua mãe. Ela dizia-lhe: "Não com ele, mãe. Eu não vou permitir porque eu o amo." E sua mãe respondeu com uma voz diabólica: "É a lei, filha, e você tem que cumprir." Aí fiquei frio e pensando: lei de quê? O que quer dizer com isso? Quando entrei em casa, não fiz perguntas nem comentários. Minha sogra voltou de novo com aquela voz doce me dizendo: "Bem-vindo, genro. Que bom ver-te. Vou deixá-los sozinhos." Não respondi nada e ao anoitecer disse à minha esposa que tinha ouvido a mãe dela discutir com ela e pedi-lhe que me dissesse o que estava acontecendo. Ela começou a chorar e disse: "Quando eu era pequena, meu pai deixou minha mãe por uma mulher mais nova e disse que ia deixá-la porque ela já estava velha e feia. Disse-lhe que isso era estranho para mim, que a mãe dele era muito bonita e jovem, não parecia nada a idade que tinha. Ela me pediu para deixá-la terminar e continuou contando. Minha mãe entrou em depressão quando papai saiu e ficou muito triste. Então fez um pacto com o diabo. Ele disse-lhe que lhe pediria qualquer coisa, desde que a tornasse jovem. O diabo disse-lhe que lhe daria juventude se arrancasse o coração dos homens com quem eu casasse e lhes desse como oferenda. Casei 10 vezes, e minha mãe matou todos para cumprir o pacto. Agora ele quer matar você para continuar jovem e bonita." Ao contar-me isso, fiquei com um frio horrível e perguntei: "Como podemos parar isto?" E ela disse-me: "Se você arrancar meu coração ou eu mesmo o fizer, minha mãe envelhecerá rapidamente." Disse-lhe que como ia matar a mulher que amo, e sugeri que descansássemos e que amanhã procuraríamos uma solução. Horas depois, senti que alguém abriu a porta e ouvi alguns passos lentos. Eu sabia que era ela. Senti um corte nas mãos e acendi a luz rapidamente. Era minha sogra com uma faca. Ele atirou-se em cima de mim e queria espetar-me no coração, mas eu tentei impedi-la. Ela era mais forte do que eu. Nisso vi seu rosto ficar enrugado e perdendo suas forças. Seu cabelo ficou muito branco e caiu no chão, rastejando, e por sua velhice não conseguia andar. Vi minha esposa com o coração nas mãos, razão pela qual minha sogra envelheceu. Peguei-a nos braços e comecei a chorar. Suas últimas palavras foram: "Amo-te." Quando minha esposa morreu, minha sogra rastejou para o chão porque queria chegar ao corpo da sua filha. Mas aí apareceu uma sombra negra e arrancou a cabeça da minha sogra, e ela morreu. Fiz um enterro digno para minha linda esposa, porque graças ao seu ato de amor estou vivo. Mas todas as noites sinto que minha esposa vem me dar um beijo. E todas essas mesmas noites, sonho que minha sogra está queimando em um braseiro.